Gente, é um prazer para nós hoje nos reunirmos nessa noite não tão fria. Nós estamos ao vivo também. Eu sou viciado nesse negócio de live. Quem ainda não... Alguém aqui já assistiu uma live minha? Levanta a mão. Muito bom, metade. Um pouquinho menos da metade, mas eu vou imaginar que é metade. Mas depois daqui eu espero que bem mais mãozinhas levantem. Nós estamos ao vivo também, já tem uma galera assistindo. Quem está aqui não precisa assistir por lá, tá, gente? Pelo amor de Deus. Já estava ela ali, ó, grudada. É porque eu vi ela entrar ali, ó, não, fica aqui, presença. Pessoal, é um prazer enorme para a Elaine e eu, cadê a Nani, está lá? Para a Elaine e eu nos reunirmos nessa noite em Caxias do Sul para conversarmos sobre vida, relacionamento, felicidade, sonhos e, claro, frequência. É incrível que um grupo maravilhoso de vocês estejam reunidos conosco hoje. E essa noite ela só é possível porque a Elaine disse, yes, we can do it. Sim, vamos fazer isso. Quando eu tive a ideia de nós nos reunirmos fazendo um evento aqui, eu agradeço eternamente a Elaine. Um beijo, amor. E nós não temos um relacionamento antes, que ela disse que eu queimo o filme dela nas redes sociais, tá? Eu quero agradecer um agradecimento gigantesco ao pessoal da Open Door, o pessoal que está colocando o áudio aqui pra gente, a projeção, a galera da Loregraph, que fez as impressões pra gente, as meninas da Companhia do Sono de Bento Gonçalves, que saíram de Bento e vieram até aqui, a Adri Silva, Comunicação e Conteúdo, a Adri é uma amiga nossa maravilhosa, também o pessoal do Arcanjo, que conseguiu organizar, cadê a Vivi? A Vivi estava aqui, a galera do Arcanjo, que conseguiu organizar essa noite e conseguiu fazer com que isso acontecesse, se tornasse um sucesso, que é o pessoal da Prolar, a equipe da Elaine e a equipe da Bioforte. Eu gostaria que os representantes dessas empresas se levantassem, por favor. Quem está aí? Aí ninguém levanta, né? Ai, não. Quem mais está aí? Vocês são da Companhia do Sono, né? Maravilha. A senhora da Loregraph? Tô ligado. Cadê a galera da Bioforte? E a galera do Arcanjo? Tu levanta também porque tu é da família. Pessoal, gostaria que nós aplaudíssemos essas pessoas, por favor. Uhul! Maravilha! Queridos, muito obrigado por vocês nos apoiarem e permitirem que essa noite acontecesse. O nosso agradecimento maior, na verdade, é por vocês terem vindo aqui e por vocês trazerem um alimento e um material de higiene para os velhinhos do Lar São Francisco. Há muitos anos atrás eu morei na Bahia, eu fui missionário na Bahia por 2 anos e eu trabalhei nas obras da Irmã Dulce, com 500 velhinhos. E tu repensa a tua vida quando tu pensa que tu talvez esteja lá um dia. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. O ato, para nós hoje, para mim é apenas 3 horas do meu tempo, para a Elaine também, e para vocês é apenas um pouco do tempo de vocês e alguns quilos de alimento e produtos de higiene. Para os nossos patrocinadores, são alguns centenas de reais, é algum dinheiro que nos ajudaram para pagar por tudo isso, mas para aqueles velhinhos que vão receber mais de 1 tonelada de alimentos, que vão receber sabonete para ficarem cheirosinhos, que vão receber desodorante, e seja lá o que você trouxe, eles não esquecem isso. Isso é mágico. Eu gosto de dizer, os meus alunos sabem, de que a vida nada nos dá. Ela apenas nos devolve o que recebe da gente. E eu garanto uma coisa para vocês. Agora baixou o pastor aqui. Eu faço uma promessa para vocês, que vocês serão muito abençoados pela doação de vocês. Porque é assim que a vida funciona. Ela nada nos dá. Ela simplesmente devolve o que recebe da gente. Ok, funcionou. Beleza. Pessoal, eu me chamo Dan Wilms, eu sou venançoairense. Tem alguém de Venâncio Aires aqui, não? Quem respondeu não, levanta a mão. Sempre tem uma metida, levanta a mão, vai ganhar um prêmio. Não vai ganhar. Oh, impressionante. Sempre tem alguém de Venâncio, hoje não tem, mas tudo bem. Eu nasci em Venâncio Aires e faz 12 anos que eu moro na Flórida. Eu passo muito tempo do meu tempo aqui em Caxias do Sul, aqui no Brasil. Faz 5 semanas que eu cheguei no Brasil e eu provavelmente volto, provavelmente não, Deus, eu volto para casa no dia 6 de junho.
senão o Trump não me deixa mais entrar. Então o meu prazo é 6 de junho. Eu não quero brincar com aquele homem. Se vocês ainda não curtiram a minha página na internet, eu convido vocês a curtir essa aqui. A gente sempre é mais bonitinho nas redes sociais, mas é Photoshop. Então, se vocês não curtiram ainda, eu convido vocês no decorrer da noite a curtir a minha fanpage. Lá, nós postamos vídeos quase que diariamente e conteúdos que nós achamos interessantes. Ok? Eu gostaria que rapidamente você... Eu vou levar uma tunda disso aqui pelo jeito hoje. É porque não é meu, por isso que eu estou apanhando. Aí para baixo. Aqui, maravilha. Pessoal, quero que você vire para o lado, para alguém que você não conheça, diga o seu nome e por que você está aqui. Rapidinho, em 5, 4, 3, 2, 1. Acalmou, que beleza. Beleza? Alguém não falou, não se apresentou? Levanta a mão. Ia ganhar um pastel. Ótimo. Ok, beleza. Sejam muito bem-vindos de novo. Que bom. Tem algum Daniel aqui na sala? Levanta a mão quem é Daniel. Eu tenho listagem, eu posso saber em 5 segundos. Deixa eu olhar aqui. Tem algum Daniel na sala? Daniel, levanta por favor, Daniel. Para quem você se apresentou? Qual é o nome de uma delas? A Ana. Por que a Ana veio aqui hoje, Daniel? Beleza, ela falou por que ela veio aqui? A gente pega lá. Oi? Evoluir e crescer. É isso, Ana? Maravilha, obrigado. Gente, palmas para o Daniel, por favor. Diz para os teus pais que eles têm um bom gosto maravilhoso. Batizar um filho de Daniel é sempre bom. Fica a dica, viu, galera? Oi? E hoje o único... Não, eu 2, eu sou também. E... eu pedi para você, eu sempre gosto de fazer isso, porque é incrível quantas vezes nós vamos para os lugares e nós não decidimos o que nós queremos. Intento. O que tu quer dessa noite? Eu quero apenas fazer uma doação. Papinho. Tu quer alguma coisa? Eu quero aprender. É muito pouco querer aprender. Porque tu pode ver Netflix e aprende. Tu pode ir para o YouTube e tu aprende. O que tu quer dessa noite? Entendo. Tu precisa decidir o que tu quer dessa noite. Porque daí tu pode encontrar. O que tu quer do teu dia. O que tu quer da tua vida. Hoje em dia aqui na Terra, eu fiz uma pesquisa ontem que foi muito interessante. Nós temos hoje na Terra 7,5 bilhões de pessoas. Vivas, tá, galera? Vamos deixar isso claro. Galera respirando. 7,5 bilhões de pessoas. Gente, é muita gente. Ontem, no dia 16 de maio, nós tivemos 400 mil nascimentos. Quase uma Caxias inteira nasceu ontem. É muita gente. 150 mil pessoas ontem, irmãos nossos, voltaram para o mundo espiritual. Estima-se que mais ou menos já viveram aqui na Terra mais de 111 bilhões de pessoas. É muita gente. É ali que nós vivemos. É um lugar tão lindo. Olha só. Quem diria, né?
que a gente mora aqui dentro. E a gente não cai. E não vaza. Cara, é uma loucura isso. Quanto mais eu viajo pelo mundo, mais eu amo esse mundo. Nos últimos 4 anos da minha vida, eu tive o privilégio de ir para lugares incríveis, como a Grécia, como a Holanda, como quase todos os estados dos Estados Unidos. Lima, no Peru, que é maravilhoso, Machu Picchu, o Brasil. Semana passada eu estive em São Luís do Maranhão, nos Lençóis Maranhenses, gravando. Foi incrível. Quando você sobe aquelas dunas e quando você sobrevive, na verdade, porque tem que sobreviver à subida. E eu sempre muito bonzinho, tinha uma senhora que não tinha um processo, não conseguia caminhar muito bem, eu olhei para ela e pensei, essa mulher não devia estar aqui. Porque eu estava lendo no manualzinho e dizia que a gente teria que subir um negócio gigantesco. E eu observei que todo mundo olhou para a senhora e saiu correndo rápido. Nem todo mundo. Eu fiquei do lado dela, eu falei, vamos que a gente vai junto. Foi complicado, mas a gente se grudou na corda e nós subimos juntos. Quando nós sobrevivemos à subida, eu quase desmaiado, ela também, olhamos aquela imensidão de areia e eu me emocionei. Eu falei, Pai, obrigado por permitir que eu viva aqui, nesse planeta. Queridos, nós estamos aqui essa noite para falar sobre vida, sobre sonhos, sobre frequência, sobre encontrar um sentido nessa vida. Nós estamos aqui também para falar de amor e de realização. Mas nós não conseguimos falar de nada disso se nós não paramos e começamos a entender um pouquinho melhor quem nós somos. Quem tu é? Os últimos 3 anos da minha vida eu me dediquei a sentar com pessoas, com milhares de pessoas, e perguntar para elas, e aí, como é que tá? Eu sempre conto essas histórias, os meus alunos já estão cansados, né? Então, não? Ainda bem. Eu sempre conto essas histórias e eu olho para as pessoas e aí, como é que está a vida? E as pessoas olham no meu olho e falam, está tudo bem. Eu desenvolvi uma habilidade que, na verdade, a espiritualidade me deu, que eu me conecto com as pessoas. Isso é muito bom, isso é muito ruim, porque eu sinto o que elas sentem. E muitas vezes elas me olham no olho e dizem, Dan, está tudo bem, mas meu coração aperta, porque não está tudo bem. 80% das pessoas hoje estão se questionando quem elas são, o que é que deu errado e por que é que elas estão aqui. E talvez seja por isso que as igrejas estão lotadas, que os centros espíritas estão lotados, que as salas de treinamentos estão lotados, que os centros esotéricos estão lotados. Sabe por quê, gente? Porque a gente está morrendo de fome. Teve um cara aí 2000 anos atrás que andou lá na Judéia, na Galileia, lembra? Ele disse que chegaria o tempo em que nós estaríamos famintos. Guess what? Adivinha? Esse tempo está chegando. Nós estamos hoje aqui para falar sobre física quântica. A Nani vai falar sobre isso. Maravilhosa. Eu vou falar sobre vida, sobre sonhos. Mas na verdade a gente está aqui porque a gente está com fome, com sede e nós estamos cansados. Porque nós saímos de um lugar muito especial, nós viemos para um lugar muito especial também, que é esse planeta. E nós chegamos aqui e não tem um manual. É mais ou menos quando a gente casa, né? Quem daqui é casado? Levanta a mão. Oh, baixa. Quem daqui é descasado? Solto? Ah, lá vão ter. Levanta mais. Beleza. Mas sabe aqui, pode baixar, não te anima muito. Vamos focar nos casados. Galera, quando a gente casa, a gente gostaria muito que a gente tivesse um manual. Já pensou que maravilha? Saber o que dizer, na hora que dizer, como dizer e por que dizer e o que vai acontecer. Meu Deus, que delícia, já pensou? Eu vou olhar para ela e vou dizer, e corre no manual e olha. Já pensou a tua vida seria outra coisa com a Kátia? Meu Deus, aleluia, que delícia, já pensou? Mas não é bem assim. Nós chegamos aqui nessa vida, fiz algo errado não? Tá, já fico desconfiado. Nós chegamos aqui nessa vida e nós descobrimos que não existe um manual. E para piorar as coisas, nós não lembramos quem nós somos.
Gente, nós passamos muito tempo nos organizando para estarmos aqui. Não importa a tua crença. As nossas crenças em alguns momentos são secundárias. O que importa é quem nós somos e onde nós estamos. Nós estamos todos no mesmo barco, todos na mesma bolinha. E vamos ficar por mais um tempo, espero. Um dos meus maiores dilemas na vida foi entender quem eu sou. Foi entender que eu não dei errado e que eu não estou quebrado. Não sei se tu já se sentiu assim. Mas por mais que eu converse com as pessoas, isso pode ser sendo professor de MBA, pode ser dando um treinamento em Nova York, pode ser dando uma palestra em Santa Cruz ou em Venâncio, onde eu nasci. Não importa onde. As pessoas sempre me dizem que elas às vezes têm a sensação de que elas estão no lugar errado, na família errada, no trabalho errado, no relacionamento errado, e algumas ainda dizem que elas sentem que elas estão no corpo errado. Alguns anos atrás, sabe o que diriam para essas pessoas, para vocês? Vai lavar uma louça. Que frescura é essa? Que viadagem é essa? Era isso que diriam. Mas nós não vivemos mais naquele mundo. Hoje nós queremos respostas. E é por isso que nós estamos aqui. Nesses dias eu sentei para conversar com um rapaz de 21 anos. E ele me olhou. Foi muito engraçado isso. Quando tu senta para conversar com essa gurizada, quem tem 21 anos, ele me olhou e disse: Dan, eu achava que quando eu chegasse aqui, eu saberia o que eu faria da minha vida. Eu lembro que eu olhei para ele, mirei a orelha dele e pensei, eu sou professor dele, não posso bater nele. Pensei, pô, o guri tem 21 anos. E achava que quando chegasse aos 21, ele saberia o que fazer da vida dele. Eu olhei para ele e falei, querido, vou te dizer uma coisa, eu tenho 38, foi há pouco tempo, e eu ainda não sei muito bem o que vou fazer da minha vida. E está tudo bem. E o que tornou tudo bem é me entender quem eu sou. Primeira coisa, que eu não sou um acidente, que eu não dei errado, e que por mais maluco que seja, tu escolheu estar vivendo as coisas que tu escolheu. Gente, tu escolheu. Desculpa te falar isso. Eu estou dizendo isso porque eu sentei e sento com milhares de pessoas em muitos países, perguntando para elas como é que está a vida delas. E 80% me dizem a mesma coisa, não importa o idioma. Pode ser em inglês, pode ser em espanhol ou em português. 80% batido, que são os honestos. Que são os honestos. Eles me falam isso. A frase que ficou martelando na minha mente por muito tempo foi: eu achei que quando eu chegasse aqui, a vida seria melhor. Já pensou nisso? Eu já. Eu lembro quando eu tinha 26 anos, eu resolvi sair de Caxias do Sul e fui morar nos Estados Unidos, e eu achava que morar nos Estados Unidos... Alguém que já morou fora em outro país, levanta a mão. Pô, quanta gente, que legal. Tu morou onde? América Central, em Honduras. Em Honduras. Hablas espanhol? Que bueno. Que rico. Engraçado isso. Obrigado. Thank you. Graças. Quando eu achava que quando eu tinha 26 anos e eu fosse morar nos Estados Unidos, todos os meus problemas iriam acabar. Eu achava que lá as situações iriam melhorar. E eu fui. E quando tu vai numa aventura, tu vai como? É tesão, né, gente? É coisa nova, tu vai enlouquecido, tu faz o que tem que fazer. Aqui eu era fresco, trabalhava, era gerente de uma empresa aqui em Caxias, me achava o cara lá e fui limpar banheiro. Aí a realidade bate na porta. E fiz o que tinha que fazer. Porque a gente é assim, a gente faz o que tem que ser feito. Passaram-se 6 meses e eu observei que os meus problemas voltaram. O velho Dan bateu na porta. Então naquela época eu achava, gente, que quando eu fizesse 30 anos, a vida seria melhor. Chegou aos 30 e eu não era o cara que eu achava que eu seria. Aconteceu aos 35. E eu lembro que aos 35 eu falei, meu Deus, eu não posso chegar aos 40 fazendo o que eu faço. Aos 34 eu vendia granito.
Era graniteiro, meus amigos riam de mim. Tem um graniteiro aqui, levanta a mão. Não tenha vergonha, porque eu também já fui graniteiro. Tá vendo? Que poeira desgraçada, né? Meu, hoje em dia... Cara, eu vejo um pozinho levantar, eu já saio espirrando. Bah! Fui graniteiro por 8 anos na Flórida e ganhei muito dinheiro, foi incrível. E eu lembro que eu entrei numa crise muito grande aos 34 e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E hoje eu converso com alguns amigos meus, né, que estão com 33, com 35, estão se questionando o que fazer da vida. Alguns acham que deram errado. Cara, aos 34, eu entrei numa depressão terrível e disse, meu Deus, eu tenho tudo e não tenho nada. E agora? E eu tive que me redescobrir. E o que eu fiz? Eu vendi a minha empresa e vim para Caxias do Sul, aos 35 anos. Fiquei 1 ano e meio aqui, uma gripe atrás da outra. Sim, tanto tempo na Flórida, né? Vem para Caxias, é só gripe, é só tosse. A minha irmã andava de lado comigo, ela quase comprou máscarazinha. E foi incrível. E foi lá que eu decidi que aos 40 eu estaria vivendo uma vida melhor. Eu estou com 39, eu tenho mais 1 ano. Eu vou ter que me puxar, gente. O legal de ficar velho é que a gente percebe que... Oi? A gente percebe que a gente cria menos expectativas, né? A gente acredita mais na gente, acredita mais na vida. Por quê? Porque a gente começa a entender que nós viemos aqui com um propósito. E, gente, o nosso propósito aqui na Terra não é ficar rico, não é comprar um carrão, não é morar em Miami, não é morar em Caxias, não é construir uma empresa, não é escrever um monte de livro ou dar milhões de palestras. Isso tudo faz parte do processo, mas não é o mais importante. No final da minha palestra eu vou explicar para você o que eu acredito que é o mais importante. Mas antes disso eu preciso enrolar um pouquinho. Tudo bem? Nesses dias, alguém sabe me dizer quem é esse cara? Os meus alunos fiquem quietos. Como sempre eu estou gripado. É o Dalai Lama. Um dia ele estava dando uma entrevista e um grupo de repórteres olhou para ele e disse o seguinte: seu Lama, já começou mal, né? Pô, chama o Dalai Lama de seu Lama, que o negócio já desandou. Se me chama de seu Vimo, você já pensa, putz, ferrou. Mas chamou ele de seu Lama e disse, tudo que o senhor fala é muito bonitinho. Mas o que o senhor fez ou faz por o aquecimento global? Ainda bem que foi para o Dalai Lama, porque eu não sabia o que responder. O Dalai Lama calmamente olhou para ele, deve ter pensado esse babaca, mas eu vou responder. Ele disse o seguinte: querido, ao sair de casa essa manhã eu apaguei a luz. Só. Eu adoro pensar nisso. Que ao sair de casa essa manhã eu apaguei a luz. Que tudo que eu preciso fazer é o pequeno. Que é o pequeno que faz a diferença. Eu ensino felicidade. A minha família do interior de Venâncio ainda não acha que eu não trabalho. E eles perguntam, tu faz o quê? Porque a gente plantava fumo. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos vendendo picolé, rapadura, pastel. O que a mãe conseguia cozinhar naquele fogão a lenha da Venax, eu conseguia vender numa cesta de vime em frente a Fumo Sul, desde os 9 anos. Trabalhei pra caramba. Ainda trabalho, mas hoje em dia parece que não trabalho mesmo, eu entendo eles. Então eu vou em Monte Alverne, vou no interior de Venâncio, falo o que eu faço, eles me olham... Aí eu sei que eu saio, vou no banheiro, ele faz o que mesmo? Mas hoje, gente, eu ensino felicidade, é incrível isso. E quanto mais eu ensino felicidade, mais eu entendo que aqui está a felicidade. Tu vai estudar a vida desses caras que alcançaram um grande sucesso na vida. E eu adoro falar da Gisele Bündchen. Todo mundo aqui conhece a Gisele, né? Quem não gosta da Gisele é invejoso, porque eu gosto dela. Uma amiga minha falou, eu não gosto da Gisele. Eu falei, tu tem inveja dela. Porque a mulher é a mulher, ela é o cara. É verdade. E quando tu vai conversar com a Gisele, ou tu vai ouvir as entrevistas dela, tu observa que ela poderia ter tudo o que o dinheiro pode comprar. E ela tem.
mas ela dá muito valor para as coisas pequenas. Um exemplo disso é uma entrevista que ela deu para a GNT nesses dias, algum tempo atrás, e a repórter estava na limusine com elas, pegaram ela no aeroporto, e a repórter queria saber como que é o dia da Gisele Bündchen. Foi muito legal, foi muito engraçado, porque não cortaram, eu achei ótimo que não cortaram, porque a Gisele falou, então aí eu levanto às 5, 5h30, 5, 5h15, eu medito por uns 15 minutos, até que as crianças corram no quarto e façam bagunça. Aí eu desço, faço uma madeira para as crianças e levo o menorzinho e dou banho no menorzinho. E a repórter com uma cara, olhando, a repórter falou, peraí, como assim tu desce e faz mamadeira? Como assim tu pega o menorzinho e dá banho? E a Gisele olhou para ela e disse, dando banho? E a repórter olhou e disse, tá, mas tu não tem babá? Ela disse, tenho, mas os filhos são meus. E a babá só chega às 8. Até às 8 tem muita fralda para lavar e tem uma mamadeira para limpar. E ela continuou a entrevista. Eu vivi uma experiência muito interessante nos Hamptons. Se alguém aqui já assistiu aquele seriado Revenge, sabe? Daquela loirinha bandida que ia matar todo mundo. Foi gravado, supostamente é para ser nos Hamptons. Não foi gravado lá, mas é para ser lá. Eu tenho uma amiga muito querida, Glória, que mora lá. Ela tem uma daquelas mansões. E todo 4 de julho eu fico uma semana na casa dela. Primeira vez que eu conheci a Glória através de amigos. Primeira vez que eu vou conhecer a Glória pessoalmente, chegamos em Nova York, o grupo de amigos, alugamos o carro, pegamos a balsa que tem para ir para a ilha, que é Shelter Island, passamos a balsa, e dirigimos na ilhazinha e entramos. Cara, aquelas coisas de cinema, aquela driveway, aquela entradinha na casa assim, aquela casa enorme de madeira toda branca, de 3 andares, com um pátio gigantesco. E eu pensei, meu Deus do céu, quem diria que eu chegaria aqui? Olha só, me sentindo dono da casa. Foi muito... Aí a gente esquece que é pobre, né? Enlouquecido. Aí larguei as minhas malas, já saí correndo, com vergonha. E eu, ao entrar naquele casarão enorme, era o estilo colonial, olhei uma senhora, uma velhinha, embaixo da pia, esfregando um negócio lá. Eu vi que todo mundo abanava para ela, mandava beijo, eu mandei beijo, abanei e continuei. Eu queria ver quem era a Glória. Pô, a mulher era poderosíssima. E corri pela casa e olhei, tirei selfie, né? Fiz check-in, fui pro Insta. Ah, Jesus. Aí fiquei uns 10 minutos na casa, olhei para a galera e falei, gente, cadê a Glória? Tu deu oi para ela? Eu disse, não, eu dei oi para a senhora da limpeza. Aquela é a Glória. Eu lembro que eu coloquei o meu rabinho no meio das pernas, voltei e falei, Glória, que prazer. E ali eu aprendi o que é limpar uma casa gigantesca, fazer comida por um bando de gente e ajudar, o que é trabalhar no coletivo. Porque a Glória é uma bilionária, ela não tem funcionários, ela quem faz tudo. E as visitas dela ajudam a trabalhar. Eu aprendi muito naqueles 10 dias ali, desde então eu vou todos os anos, tem sido maravilhoso. Eu aprendo cada vez mais de que quando nós alcançamos tudo o que nós queremos na vida, para onde nós vamos? Para o básico. Eu aprendo isso observando. Eu tenho um recadinho para vocês. Nós não demos errado. Nós não estamos no local errado e nós não estamos na vida errada. Nós estamos exatamente onde nós precisamos estar. E no final da noite de hoje, especialmente quando a Nani começar a falar e nos explicar o que é física quântica e como que nós podemos transformar, sair de uma frequência e nos elevarmos, vai cair muitas fichas para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que nós estamos aqui. Um assunto que eu mais gosto de falar... eu tenho minha água. Obrigado. Eu sou preparado. Mas é para mim? É para ti. Não, vou tomar tu então. Obrigado. A minha está mais gelada. Obrigado, Vivi. Beijo. Eu quero que alguém responda para mim essa pergunta. Você é inteligente emocionalmente? Porra. Vamos acreditar um pouquinho mais em ti, né? Vamos lá de novo. Você é inteligente emocionalmente? Levanta a mão quem acha que não é. Pode se expor, não tem problema, a gente não conta para ninguém. Tira uma foto. Ok, levanta a mão agora quem acha que é inteligente emocionalmente.
Tá bom. Agora levanta a mão quem acha que é muito inteligente, que é fodasticamente inteligente emocionalmente. Aliás, levante o corpo. Tem uma maluca lá. Desculpa, não quis chamar de maluca, eu quis chamar ela. Qual o teu nome? Vanice. Por que tu acha, querida? Levanta, vamos lá. Já que é para expor, vamos expor. A mulher já está vermelha. Vai cair de madura. Deixa eu só pegar o SAMU aqui. Aham. Ah, só por que tu acha? Tu faria o quê? Mulher é um bicho triste, porque sempre tem uma resposta, né? A gente não senta ainda, porque aqui quem manda sou eu. Só senta quando eu mandar, sou alemão. É Vanice, né? Legal, que bom, pode sentar, querida, muito obrigado. Obrigado. Ela tem razão, ela é emocionalmente inteligente por escolher vir aqui ao invés de assistir a novela. Parabéns. Eu adoro inteligência emocional. Porque às vezes nós pensamos que ser inteligente emocionalmente é uma coisa impossível. E hoje eu vou explicar para vocês quão fácil é. Exige um pouquinho de trabalho. Existe algo que nós chamamos em inglês de awareness. Awareness é consciência. Ser inteligente emocionalmente é desenvolver consciência. É conseguir entender quem tu é, entender os teus sentimentos, observar os teus pensamentos e gerenciá-los. Parece complicado, não é? Mas não é. Eu vou explicar daqui a pouco. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Dr. Augusto Cury. Tu também? Maravilhoso, né? Quem daqui não leu Augusto Cury precisa ler. E se alguém daqui não leu Augusto Cury, anota meu e-mail, me manda um e-mail, que eu vou te mandar um livro dele de presente. E eu mando mesmo. Bom, mas eu mando. Então, eu vou botar o meu e-mail daqui a pouco na tela e eu quero que você me mande um e-mail caso você ainda não tenha lido Augusto Cury, porque você precisa ler. É inacreditável, é impossível nós hoje em dia vivermos uma vida saudável emocionalmente sem entender um pouquinho do que o Dr. Augusto Cury ensina. O Augusto Cury ensina que nós precisamos desenvolver habilidades. Vocês estão vendo lá que isso aqui é um palco, né? Ele ensina que nós precisamos desenvolver a habilidade de gerenciar o nosso palco emocional. Geralmente uma pessoa normal, ok? Ou seja, a gente é normal, acredito, de vez em quando, a gente é normal. Uma pessoa normal, ela geralmente se senta na plateia e observa coisas malucas acontecerem no seu palco, no palco mental. Essas coisas malucas são pensamentos. E pensamentos geram o quê? Oi? Geram também, e o que mais? Geram emoções e geram o quê? Geram o quê? Geram ações, que ações geram o quê? Comportamento, gente. Os teus comportamentos, sejam eles bons ou maus, bons ou ruins, começam nos teus pensamentos, no palco mental. Então, acreditando nisso, nós não conseguimos ser saudáveis emocionalmente se nós não aprendemos a gerenciar o nosso palco mental. Um exemplo disso. Alguém aqui... Não vou falar isso. Deixa eu só pegar um outro exemplo, que aqui é muita exposição. Eu não estou em aula, né? Nas aulas de MBA eu posso, né, professor Dini? O professor Dini é meu chefe nas aulas de MBA. Lá eles sabem que a gente fala, mas aqui eu não vou falar. Pegar um exemplo mais leve. Ok. Alguém aqui foi largado... Não, também. Não vou perguntar. Imagine que alguém aqui foi largado pelo namorado ou pela namorada, beleza? Foi lá... O que tu geralmente faz quando tu é largado ou já foi? Hoje em dia vai para aplicativo, né? Na minha época a gente ligava para a rádio e pedia música. Não é ou não é? É. O cúmulo é pedir Amado Batista. Sula Miranda. Fafá de Belém. Tem muita gente que é dessa época, eu fui dessa época. Corria no orelhão da CRT, botava a fichinha e pedia música, ligava para a rádio. Chorava.
Passava o dia inteiro com aquela música na mente. Hoje em dia, neguinho corre para o aplicativo. Por falar nisso, sai desse aplicativo. Obrigado. Impressionante. Isso me incomoda. A nossa tendência, gente, quando nós sofremos um impacto que não é muito positivo para a gente, é nos agarrarmos naquilo. Então, se você sofreu uma quebra de relacionamento e você está muito apaixonado, você tem a tendência, porque a gente é normal, entre aspas, a gente é normal, tem a tendência de ouvir músicas tristes. Se você faz isso, tem uma notícia muito boa para você, não muito boa. Você não é emocionalmente muito saudável. Por quê? Porque você precisa aprender a gerenciar, porque aquele pensamento vai virar um comportamento. E qual é o comportamento? Correr atrás da pessoa. E não é assim, não estou brincando. O que acontece é o seguinte, você precisa observar e mudar a tua frequência. Eu gosto de brincar com os meus amigos, com os meus alunos, de que se você me vê um dia desse aqui em Caxias, caminhando na Júlio e ouvindo Ivete Sangalo, meu dia está meia boca. Mas se você me vê, como hoje à tarde eu estava, ouvindo uma música super tranquila, tentando cantar junto com a Adele, tentando, porque ninguém canta junto com a Adele, a gente só tenta, eu estou tendo um dia ótimo. Por quê? Porque eu me esforço para ser emocionalmente saudável. Porque dos meus pensamentos mandam eu. Tem gente aí querendo mandar no marido, ou tem marido querendo mandar na esposa e não manda nos seus pensamentos. Você jamais vai conseguir ser líder de ti mesmo sem ser líder do que acontece aqui na tua mente. Tudo começa aqui. O teu sucesso na vida, o teu sucesso em casa, o teu sucesso no trabalho, o teu sucesso nessa jornada que é a vida, depende de quão bem você gerencia os teus pensamentos. Eu tenho uma técnica. A minha técnica é a seguinte, deixa eu ver se vai funcionar aqui que antes trancou. Minha técnica é a seguinte. Funcionou. Estou só observando. Parou, trancou antes também, mas tudo bem. Era para continuar tocando o raiozinho. A minha técnica é a seguinte. Eu não reajo. Cada vez que algo acontece comigo, eu não reajo. Porque a última vez que eu reagi, que eu não consegui ser emocionalmente inteligente, foi na Caixa Econômica Federal. Cadê o carinha que trabalha na Caixa Econômica Federal? Beleza? Foi na tua agência. E eu dei porque eu conheço a mãe dele do Centro Espírita. E eu dei graças a Deus que tu estava lá fora atendendo as pessoas, porque tu era a única pessoa que me conhecia. Essa história é muito engraçada. E depois daquilo, faz um ano que aconteceu, depois daquilo, eu me sentei no portão da calçada, ri até me matar, e falei, a partir de hoje, eu vou gerenciar os meus pensamentos melhor. O que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei na Caixa, eu já estava no Brasil, precisava ir para São Paulo, cheguei na Caixa Econômica, apresentei 3 formas de identidade, dei o número da minha conta, um sorriso, porque eu sei que a minha foto está no sistema, e falei para o rapaz o seguinte, que ele não esteja aqui. Mais alguém trabalha na Caixa aqui? Beleza, não. Eu falei para o rapaz o seguinte, eu não tenho o cartão, mas eu preciso de R$ 1.500. Eu falei, eu estou com 3 formas de identificação, o número da minha conta, a minha senha, tu olha no sistema, eu estou no sistema, tu vê a minha foto. Ele me olhou e disse o quê? Não, eu vou lhe dar R$100, bem assim. Eu olhei para ele e falei, querido, de onde sai 100, sai 1.500. E eu preciso de 1.500. E aquela caixa é muito pequenininha, tem 2 caixas só, né, ou 3. 2, não conta para eles lá, tá? Eles vão saber que era eu. E eu lembro que eu falei, não, querido, de onde sai 100, sai 1.500. E é 1.500 que eu preciso. E ele falou, não, mas eu só vou dar 100 para o senhor. E eu falei, cara, não precisa me chamar de senhor, mas 100 não me resolve, eu preciso de 1.500. E ele falou, não, mas eu só vou lhe dar os 100. E eu falei, não, pô, o dinheiro é meu, cadê o gerente? E ele me disse, eu não vou chamar o gerente porque é uma perda de tempo, porque eu só vou lhe dar R$100. E eu falei, cara, tu tá me irritando. Pô, o dinheiro é meu, não faz sentido, eu preciso para São Paulo R$100. Não faz sentido, eu já estava gaguejando. Sabe, a inteligência emocional já tinha dos beleléu, mas contidinho. E eu falei, olha, não, mas o senhor está enganado, eu preciso de R$1.500. Ele disse, não, eu não vou lhe dar eu vou lhe dar R$100. Aí a minha paciência esgotou, eu falei, porra,
Cara, o dinheiro é meu, por quê? Tu não vai dar o meu dinheiro? E ele me olhou, só que haviam passado 10 minutos já. Ele me olhou e disse, senhor Dan Williams. Eu disse, meu nome é Daniel, estava escrito ali. Aí aquilo já, eu pensei, que estranho, por que me chamou de Dan Williams? Eu falei, o sistema não me permite lhe dar mais do que R$100, porque o senhor não tem o cartão. Gente, aquilo me deu uma raiva. Eu falei, cara, eu não sou ignorante. Por que tu não me falou 10 minutos atrás que o sistema não te permitia? Porque até então eu acho que é tu que não quer me dar meu dinheiro. E foi bem assim que eu falei pro cara. E ele disse, pois é, mas é o sistema. Eu falei, na próxima, diz para a pessoa, olha, o sistema não me permite. Porque para mim, e eu não calava a boca, para mim me parece que é tu que não tem boa vontade. Ele me olhou, o senhor quer os R$100 ou não quer os R$100? Eu olhei para ele, a minha vontade era de deixar para lá. Eu falei, sim, eu tenho opção, querido. Ele disse, não, porque o sistema não permite. Gente, eu estava vendo, já estou vendo só em contar. Eu lembro que quando eu ia pegar os meus R$100, ele olhou nos meus olhos, sabe o que ele disse? Adoro teus vídeos. Assisto todos. Gente, eu quase desmaiei. As minhas pernas fizeram isso, e eu lembro que eu peguei os R$100, olhei para ele e falei, e agora? Olhei, que bom, espero que tu aprenda alguma coisa. Galera! Galera, eu saí, eu olhei, tu estava lá paradinho, falei, graças a Deus não estava lá dentro. Eu saí, me sentei no cordão da calçada e me mijei de tanto que eu ri. Cheguei em casa e contei para minha irmã, e ela disse, tá vendo, agora eles veem como que tu é. Porque irmã é terrível. Mas aquilo foi muito legal para mim. Que bom que aconteceu agora. Porque agora eu já sei, já nem vou na caixa sem o cartão. Fica a dica. Mas foi muito engraçado aquilo, porque eu pessoalmente, gente, sempre ensinei que existe a teoria dos 30 segundos. Quando algo assim acontece contigo, quando o marido briga contigo, ou a esposa, quando o chefe vai brigar contigo, quando alguém te xinga no trânsito, quando em casa acontece um problema, tu recebe uma carga muito grande, fica muito indignado, essa carga, ela tem uma duração no teu cérebro. Sabe quanto tempo? Oi? Ela lê Augusto Cury, 30 segundos. O teu cérebro recebe uma carga elétrica de indignação terrível, e essa carga, ela dura por 30 segundos. Às vezes eu acho que o meu precisa de mais tempo, mas o normal, de uma pessoa normal, é 30 segundos. Então, se você conseguir segurar a onda por 30 segundos, coisa que ano passado eu não consegui, agora eu estou melhorzinho, mais preparado, tu não faz besteira. E sabe qual é a besteira que a gente faz nesses 30 segundos? Quando você não consegue segurar os 30 segundos, a adrenalina está lá em cima, você não está sendo inteligente emocionalmente, você alimenta aquilo, e o que acontece com a adrenalina? Ela sobe cada vez mais, ela escala de uma forma incrível e vira o quê? Uma briga maluca. E assim que essa adrenalina começar a baixar, quem é que bate na porta? O arrependimento. E tu fala, meu Deus, mas eu não precisava ter sido tão grosso. Eu não precisava ter sido tão ignorante. Eu não precisava ter feito isso. Isso não acontece só comigo, nem contigo, Fernando, acontece com todos nós. Os 30 segundos. Te garanto que funciona, porque é ciência. É ciência, gente. O intuito é o quê? É você estar interagindo com as pessoas, observar os teus pensamentos se aproximarem e gerenciá-los, colocá-los na caixinha certa. Tem uma história muito interessante do Salvador Jesus Cristo. Todo mundo aqui, a maioria de vocês lembram de que uma vez Jesus estava ensinando, que ele sempre fazia isso na vida adulta dele,
E ele estava no meio de uma cidade e levaram para ele uma pecadora. Essa pecadora havia traído o marido. Alguém lembra o nome dessa pecadora? Maria Madalena. Ok. O que aconteceu? Na verdade, quando você começa a estudar bem a Bíblia, quando você lê de um ponto de vista histórico, tu observa que aquilo foi uma armação dos líderes religiosos da época. Eles queriam ver como Jesus iria gerenciar suas emoções naquele momento. Eu quero que vocês prestem atenção, porque ele deu o exemplo perfeito de como que a gente gerencia as emoções. Eles trouxeram Maria Madalena, falaram que ela havia traído o marido e a lei local exigia que ela fosse apedrejada até a morte. E eles então perguntaram para ele: mestre, o que farias tu? Perdoaria essa mulher ou apedrejaria ela até a morte? Ele não tinha supostamente uma saída. Porque se ele falasse apedreje ela até a morte, ele estaria indo contra o que ele ensinava. É ou não é? O perdão. Porém, se ele falasse não apedreje ela, ele seria apedrejado. Sabe por quê? Porque ele estaria quebrando uma lei daquela região. E sabe o que aconteceu? Fizeram essa pergunta para ele, e o que foi que ele fez? Quem pode me ajudar? Oi? Jogou da pergunta? Qual foi a pergunta? Atire a primeira pedra. Ainda não, sabia? Vocês são meio apressadinhos. O que ele fez? Ele esperou mais do que os 30 segundos. A Bíblia diz que Jesus não respondeu nada. E vocês aí apressadinhos, né? Ele não respondeu nada. Ele pegou um graveto, se abaixou e começou a escrever no chão. Fica a dica, gente, ninguém sabe o que ele escreveu, tá? Não há registro disso, porque a gente vê, um lá escreveu tal coisa. Não, ninguém sabe, porque não tem registro em nenhum livro do que ele escreveu. Mas ele ficou rabiscando no chão. A Bíblia fala que ele ficou rabiscando no chão. Sabe o que eu acho que ele ficou fazendo? Oi? Ele ficou refletindo. Ele precisava dar uma resposta inteligente. Ele sabia que era uma armação. Então ele disse aquela famosa frase: sim, a lei deve ser cumprida. Foi isso que ele falou. Ele falou: a lei deve ser cumprida, porém atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Foi só isso. Mas o segredo está em como ele gerenciou as emoções dele. Ser emocionalmente inteligente é você conseguir observar os teus pensamentos se aproximando e colocá-los no lugar certo. Eu quero dar um exemplo. Eu posso usar esse pedestal? Obrigado. Alguém daqui é raivoso? Raivoso que nem as... É que caiu a internet, só posso falar. Eu tenho 4 irmãs, elas são muito brabas. Alguém daqui é bem brabo assim, ou explosivo? Qual o teu nome? Hã? Laelson. Laelson. Laerson, com R. Laerson. Laerson, tu é raivoso, então tu é brabo. Ok, tu é daqueles caras que... Tu tá aí com quem? Tu tá aí com quem? Barbaridade. Mas, Marco, velho. E qual é o nome da tua esposa? Dani, olha só, melhorou agora o nome, tá fantástico. Dani, então o Laércio é faca na bota. Mas pela tua cara eu já vi que no final ele baixa a bolinha, coloca o rabo no meio das pernas e quem manda é ela. Eu já vi essa história, gente. Porque eu sou macho, lá em casa quem manda sou eu. Tá bom, vamos explicar aqui um pouquinho então. Laércio, o processo de explosão, e Dani, eu quero a tua ajuda, tá? Se eu falar besteira, tu me corrige. O processo de explosão acontece da seguinte forma. Eu vou usar o exemplo de um cartoon, de um desenho animado. Lembra? Eu quero que vocês imaginem que aqui nas minhas mãos tem uma banana de dinamite. 3 bananas amarradinhas, lembram? Aquelas de desenho? 3 bananas de dinamite amarradinhas. Embaixo, em cima da banana tem aquele negocinho que explode. O pavio, isso. Que é curto, geralmente, né? E você tem uma cordinha
E aqui tem o quê? Um detonador. O processo natural é que alguma coisa acontece, alguém vai lá e pressiona o detonador, essa cordinha pega fogo, é assim, né, Dani? O tempo todo. Eu estou exagerando porque é meu trabalho, né? Me ajuda. Ela concordou, pior é isso, tá vendo? Eu o tempo todo e ela... Ok, vamos voltar aqui. Eu não estou aqui para trazer inimizade, gente. É muito importante isso. Mas a ideia é o seguinte: todos nós temos habilidade de sermos emocionalmente inteligentes. Eu quero que você imagine qualquer coisa que te deixe bravo, que te estoure, ou que te faça te deixe triste, em câmera lenta. O que acontece? Imagina uma situação que alguém pressiona o detonador, o foguinho vem e estoura as bananas. Na verdade, se você colocar em câmera lenta, Laércio, tu sabe muitas vezes o que te irrita, e tu sabe como que vai te irritar, e tu sabe que tu vai explodir, e tu sabe que assim, que aquela loucura no teu cérebro acalmar, tu vai dizer, ai Jesus, lá vou eu de novo pedir desculpa para Dani, ou para quem quer que seja, ou tu vai se sentir culpado. E querido, não é só tu. É eu, tu, ele, nós, vós, eles, é todos nós. Até que nós desenvolvamos um pouquinho mais de inteligência emocional. O intuito é o quê? É você observar que o detonador está sendo pressionado, tu está aqui segurando as bananas, tu fica olhando para aquela faísquinha bandida que está vindo, tu olha, pá, tu corta. E tu não explode. E tu faz isso mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até que chega um momento que você olha para alguém, isso é observar os pensamentos se aproximar, e as emoções. Você olha para alguém, já sabe o que a pessoa vai fazer, isso não é paranoia, tá gente? Isso é ciência. Já sabe o que a pessoa vai fazer, e tu vai lá e já tira o detonador das mãos da pessoa. Faz sentido? Isso se tu não tiver disposição cognitiva. Tu trabalha comigo aqui, criatura. Tu me ajuda. Porque sempre tem um na aula para detonar com o professor. Tá vendo, professor? Depois a culpa é minha, que a avaliação vem baixa. É o exemplo perfeito. Obrigado, querido. Agora fica quietinho. Obrigado pelo exemplo. Gente, ser emocionalmente inteligente é você desenvolver a habilidade de olhar para aquela situação, porque tu sabe que ela vai acontecer. Tu sabe que aquilo vai te irritar. Tu conhece as pessoas que te irritam. Tu conhece as pessoas... Obrigado, aqui. Tu conhece as pessoas que te frustram. E o que tu faz? Tu entrega o detonador para o teu marido. Tu entrega o detonador para o teu chefe. Tu entrega o teu detonador para qualquer um que queira te detonar. E quem sai perdendo no final? É sempre tu. É sempre tu. Eu gosto muito de dar nomes para as minhas emoções e para os meus pensamentos e para algumas situações da minha vida. Eu lembro uma vez em Caxias do Sul que eu estava numa situação muito desagradável financeiramente, minha empresa tinha quebrado, eu precisava arrumar grana que eu não tinha para pagar a conta que eu não sabia de onde saía, e eu lembro que eu estava sentado no meu sofá, tomando uma taça de vinho, e daqui a pouco uma senhora entrou pela porta. Os espíritas diriam que era que era um espírito. Eu também diria isso. Porque aquela senhora entrou, fiquei olhando, sentou do meu lado, cruzou a perna, me olhou e disse, que vergonha, hein? E eu chamei ela de Dona Maria. Ela, a partir daquele dia, se tornou a minha vergonha. A partir dali eu aprendi uma lição enorme, gente. A dar nomes e formas para as minhas emoções. E eu comecei a conversar com aquela senhora. E eu disse para ela que eu havia tentado o meu melhor e que infelizmente o meu melhor não era o suficiente para salvar a minha empresa. Então eu estava falido. Eu comecei a chorar e eu olhei para ela e disse, a senhora não me serve mais. E desapareceu. A partir dali, em muitos momentos, eu precisei dar nomes e dar formas para as minhas emoções. E isso qualquer um pode fazer. A próxima vez que você estiver se questionando, o que eu vou fazer com a minha vida? Para onde eu vou a partir de agora? Como é que eu saio dessa situação? Lição número 1, não sinta pena de ti mesmo.
E lição número 2, dê um nome para aquela emoção. Chame de João, chame de Pedro, chame de Maria, mas chame de um nome amigável para ti, porque aquela situação não é teu inimigo. Aquela situação é teu amigo. E você está ali desenvolvendo algo que as pessoas chamam tanto de inteligência emocional. Ser inteligente emocionalmente é basicamente mentalizar coisas boas. Daqui 10 minutos a Nani sobe aqui, ela vai dar um show pra gente sobre isso. De que é impossível nós não nos tornarmos o que nós pensamos. É impossível. Nos meus últimos 10 minutos eu quero fazer uma pergunta para ti. Tu tem um sonho? Sim ou não? Vários sonhos. Tem um senhor que eu gosto muito, que ele escreveu um livro chamado Você do Tamanho dos Seus Sonhos. Ele diz que nós precisamos aprender a sonhar com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. A vida inteira, lá em casa, as pessoas riram de mim e tiraram sarro da minha cara porque eu era muito sonhador. Imagina, entregador de jornal, ser professor. Imagina, como é que se fala? Empacotador de supermercado falar inglês. Eu ouvi isso a minha adolescência inteira. Que empacotador de supermercado não fala inglês. Era isso que eu ouvia. Eu acredito, gente, que um dia, quando nós sairmos desse planeta azul, dessa bolinha maravilhosa, e nós voltarmos para casa, eu duvido muito que alguém vai olhar para ti e vai dizer: ô José, ô Daniel, lá atrás, beleza? Por que tu não fez isso ou aquilo? Por que tu não comprou um carro mais novo? Que vergonha dirigir aquele carro. Eu tenho certeza que alguém vai te perguntar: Daniel, pô, Nani, Margarida, por quê? A galera da cozinha podia fazer mais silêncio? Obrigado. Vão olhar para ti e vão dizer: por quê tu não te tornou tu mesmo? É só isso. E aqui nós estamos aprendendo a viver a vida, aprendendo a arrancar máscaras. Eu tenho muitos sonhos, e o que me trouxeram o que me trouxe até aqui são os meus sonhos. Hoje eu almocei com a Nani, depois que nós saímos do Jornal do Almoço, e ela me lembrou de uma coisa. Ela me disse que quase 10 anos atrás, lembra, Nani? 10 anos atrás, 9 anos atrás eu estava na Flórida, eu liguei para ela e disse: Nani, está muito complicado aqui, eu acho que eu vou voltar para o Brasil. E ela me perguntou: qual o teu sonho? Ai, meu sonho é dar aula. O meu sonho é dar treinamento. O meu sonho é dar palestras. E ela então me perguntou: tu está preparado para isso? Eu disse: como assim? Eu amo o que eu quero fazer, eu amo isso. Ela disse: tá, mas tu está preparado para isso? Eu disse: não. Então não venha para o Brasil antes de estar preparado. Até hoje eu agradeço isso a essa mulher que está ali, gatíssima, de perna cruzada, me observando. Sabe por quê? Porque de nada adianta tu ter um sonho, só vai te frustrar se tu te encher de sonhos e tu não escrever esses sonhos, tu não trabalhar para esses sonhos, tu não te preparar para realizar esses sonhos. De nada adianta. É como eu falei no início, eu achava que ao ir para os Estados Unidos meus problemas iam se resolver, e não se resolveram. Gente, eu achava que vindo para o Brasil, com um monte de dinheiro no bolso e abrindo um escritório chiquérrimo, os meus problemas iam se resolver. Só me trouxe mais problemas, porque eu não tinha um plano. Eu posso dizer, porque é bonitinho dizer, né, que vergonha o professor dizer que não teve um plano, mas eu não tinha, e por isso eu quebrei, por isso eu passei fome. Por isso eu voltei para os Estados Unidos sem um centavo, ainda fiquei 5 dias no hospital, que lá é carérrimo para o hospital. Sem plano. Porque eu não tinha um plano. A minha pergunta para ti é: onde é que tu vai estar em 5 anos? Que tipo de vida tu vai estar vivendo? Onde é que tu vai estar morando? Com quem você vai estar morando?
Alguém daqui já parou? Levanta a mão. Quem daqui sabe onde vai estar daqui 5 anos? Bem alto. Palmas para essas pessoas, gente. Pelo amor de Deus. Provavelmente vocês vão conseguir. Estima-se que somente 5% das pessoas têm um plano e sabem o que elas querem para os próximos 5 anos. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sei hoje exatamente onde eu vou estar daqui 5 anos. Eu posso levar vocês e caminhar com vocês pela casa que eu vou construir na Carolina do Sul. 3 andares maravilhosos, um chalé de madeira, tudo de bom. Estou mudando depois de um curso que eu fiz com a Elaine essa semana. Eu posso dar detalhes da minha casa. Vai ser minha 2ª casa, que eu quero continuar com a minha casa na Flórida. Eu sei a cor do tapete, quantas lareiras vai ter, quantas jacuzzis, quantos quartos de hóspedes, onde que vão ser as garagens. Eu sei o detalhe da porta, que vai ser uma porta enorme. E eu visito esse sonho antes de dormir, todas as noites. E ao acordar, todas as manhãs. E eu sonhava em um dia morar em outro país. Tanto que eu fui estudar inglês. E hoje eu moro há 12 anos em outro país. Aos 34 anos, numa crise terrível que eu tive, eu falei que aos 40 anos eu estaria vivendo de palestras, vivendo de treinamentos e dando aula. Eu não cheguei aos 40 ainda, estou com um corpinho de 37. Mais 1 ano e meio eu chego lá e eu já vivo disso. Minha única fonte de renda são os meus treinamentos, são as minhas aulas, são as minhas palestras, e eu tenho uma vida muito abençoada e muito próspera. Eu decidi. Às vezes eu olho para mim e falo, meu Deus, quem diria que eu chegaria aqui? Uma pessoa diria, os meus alunos já sabem a história que eu vou contar para encerrar. Minha mãe. Eu tinha 18 anos, eu estudava inglês na época, e era empacotador de um supermercado. Cheguei em casa um dia, todo machinho, todo valentinho, com o queixinho tremendo, chorando. Minha mãe olhou para mim de novo, ela deve ter pensado, né? Porque eu vivia, eu sou muito chorão. E eu cheguei, bati a porta da frente, que não podia, mas bati, e fui para o quarto do meio, que era meu quarto, e comecei a chorar no beliche. Lá em casa nós somos 11, com uma casa de 3 quartos. Então tu imagina o que tinha de beliche, a gente parecia um presídio. Que eram muito beliche e quartinho. E quarto de pobre é terrível, né? Porque a gente tem quartinhos muito pequenos. E é engraçado isso, rapidinho, que anos atrás eu fui, na minha mente a casa que nós morávamos era muito grande. E o terreno era muito grande. Há uns 6 anos atrás eu fui visitar lá em Venâncio. Bati, pedi licença. A mulher me achou meio estranho. Eu falei, eu já morei aqui, eu não sei o que, eu posso conhecer a casa. Ela falou, pode? Eu falei, eu já observei que a senhora diminuiu um pouco a casa. Ela me olhou. Não, eu aumentei a casa. É? E eu fui visitar, a casa é minúscula. E eu lembro que nós fomos para o pátio dos fundos, que a gente chama do pátio dos fundos. Eu olhei para ela e falei, a senhora vendeu parte do terreno? Ela disse, não, está igual. Eu olhei para ela, mas meu Deus, era tão grande. E é muito pequenininho. E eu lembro que naquela época, aos 18 anos, sendo empacotador, estudando inglês, eu cheguei em casa chorando, corri para o meu quarto, aquele monte de beliche, e a mãe foi atrás de mim e disse, Dani, o que aconteceu? E o que tu fala numa hora dessas? Nada, mãe, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Adolescente, né, gente? Que tapa na minha cara. Aí o que aconteceu? Empurrei ela do quarto, fechei a porta, ela voltou e disse, filho, eu falei, mãe, pô, não, você tem paz nessa casa? Bem valente. Chorando, né, macho? E eu lembro que ela saiu, na terceira vez ela voltou, botou a carinha assim, e disse, filho, não fala assim com a mãe. E ela entrou, se ajoelhou no chão, ela falou, levanta, senta na frente da mãe. Eu sentei no beliche, olhei para ela secou as minhas lágrimas e disse, o que está acontecendo? Eu falei, mãe, no mercado está todo mundo rindo de mim porque eu estudo inglês. Porque eles dizem que empacotador não precisa falar inglês. E ela ficou me olhando e eu disse para ela, mas eu não quero ser empacotador para sempre. Um dia eu quero morar fora, eu quero estudar.
Ela secou as minhas lágrimas, colocou a mão no meu dedinho, colocou o dedinho no meu rosto e disse: Dani, não dá bola para eles. Tu vai vencer na vida, meu filho. Sabe por quê? Porque eu te vejo lá. Ela levantou e disse: agora para de chorar que a mãe precisa terminar o almoço. E ela foi para a cozinha. E eu continuei chorando, claro, como um bom chorão que sou. Aquilo me marcou muito, porque alguém acreditava em mim. Porque até então eu não sabia, eu achava que era só eu. Hoje em dia, quando as pessoas pegam um avião para assistir o meu treinamento, como as pessoas ficam, como semana passada, 11 horas no ônibus para ir me conhecer, eu entendo o que ela dizia. Imagina só, ela me via aqui. Quando eu sonhei em ir para os Estados Unidos, eu morava em Caxias do Sul. E eu morava numa meia água, sabe o que é um puxadinho, né? Na rua Marília, no bairro Panassolo. E eu lembro que para mim eu trabalhava numa empresa que eu não vou dizer o nome para não queimar meu filme, porque eu já fiz as pazes com eles, mas na época nós não nos dávamos muito bem. E eu lembro que eles se recusavam a assinar um documento dizendo que eu era funcionário deles, porque eles diziam para mim que era ridículo, que eu jamais ia conseguir o visto para os Estados Unidos. E eu lembro que numa noite muito fria, aliás, numa manhã muito fria e chuvosa de um sábado, eu caminhei da Rua Marília até o final do bairro São Pelegrino. Acho que fiquei 1 hora, estava chovendo, e eu não tinha guarda-chuva, e era inverno. Eles precisavam assinar um documento que eles se recusavam há um mês já. E naquela noite saiu meu ônibus para São Paulo pegar o visto. Era o sonho da minha vida. E eu lembro que eu coloquei os documentos num saquinho plástico, coloquei dentro da minha jaqueta e saí na chuva. Caminhei 1 hora. Eu entrei no apartamento, aliás, não entrei, eles não me deixaram entrar. Eu fiquei na porta e eu falei: eu não posso sair daqui até vocês assinarem esses documentos, porque vocês não vão matar o meu sonho. Fiquei 1 hora aprontado. Eu lembro que onde eu estava cheio de água no corredor, que corria água de mim. Eles finalmente assinaram, entregaram para mim, e ela olhou para mim e disse: eu não sei para que tanto sacrifício. Tu acha realmente que tu vai ganhar o visto? E eu nunca esqueço que eu peguei o papel, não falei uma palavra, dobrei, coloquei no meu bolso e disse: sua filha da mãe. Porque ela mereceu. Eu vou ter o prazer de, na terça-feira, ligar a cobrar para a empresa, para te dar as boas notícias. E eu recebi o meu visto e na terça-feira, às 2h45 da tarde, eu liguei a cobrar para a empresa. A recepcionista me atendeu, eu falei: sou eu, me passa para fulano de tal. É a cobrar, não me interessa, tem que ser a cobrar, me passa para ela. E ela me atendeu, eu falei: estou ligando a cobrar, você está pagando essa ligação. Só para dizer que eu ganhei o visto. Muitas pessoas ao longo da minha vida não acreditaram em mim. E muitas acreditaram. Eu optei sempre focar por aquelas que acreditaram. Eu olho para as pessoas hoje e vejo um potencial gigantesco, muito maior do que eu tinha na época que eu estava no lugar de muita gente. Nós vivemos hoje num mundo de possibilidades, nós vivemos num mundo de fartura. Nós estamos aqui bem vestidos. Quem daqui precisa colocar os seus cadernos num saco plástico de cristal Suca e ir para a escola no inverno? Tá vendo? A gente hoje vive muito melhor do que eu vivi. Quem daqui teve que começar aos 9 anos vender comida na frente de uma fábrica, porque senão a gente não ia ter comida no outro dia? Ninguém. A gente vive muito melhor. E aqui nós estamos sentindo pena de nós mesmos, achando que a gente deu errado, achando que nós somos uns merdas, e nós somos deuses, e nós esquecemos de quem nós somos. Tu és um filho e uma filha de Deus. E tu te permite sentir pena de ti mesmo, achar que tu deu errado, achar que tu é um engano da natureza, achar que a tua vida não vale nada.
E nós pensamos tanto isso que a cada 40 segundos alguém se mata no planeta Terra. Ainda bem que nós estamos hoje aqui para aprender a entrar numa frequência melhor. Ainda bem que nós estamos hoje aqui para aprender a observar os nossos pensamentos se aproximar e colocá-los no lugar certo. Antes de encerrar, eu tenho um convite para fazer para vocês. No próximo sábado, aqui em Caxias do Sul, ali no centro, no bairro 50... Esquece, no centro, não lembro o bairro. Nós vamos ter a 132ª edição do meu treinamento. Esse treinamento nasceu em Caxias do Sul. Muitos de vocês já participaram, é incrível. E nós estamos na edição de número 132, em inglês, português e espanhol. Já fizemos mais de 3.000 kits para os alunos. Eu ensino esse treinamento nos Estados Unidos em inglês e em espanhol. E nós vamos ter a 132ª edição na próxima semana, aqui em Caxias do Sul. Caso alguém de vocês queira participar, está no meu Face, ou vocês podem me enviar um e-mail. Eu quero agradecer. Uma forma também de vocês entrarem em contato comigo é curtir a minha fanpage. Eu gostaria muito de chamar no palco uma pessoa que eu admiro muito. É tu, vem cá. Eu vou passar o microfone para ela, vou passar todos os microfones para ela. A gente tem um esquema de gravação aqui, tá? Eu vou enrolar então, gente, enquanto isso, se vocês puderem anotar o meu e-mail, é danielvilmes@me.com. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta sobre a palestra, ou quiserem receber um livro do Augusto Cury, por favor, me enviem um e-mail, beleza? Também, se vocês quiserem participar do meu treinamento na semana que vem, eu só volto para o Brasil em outubro novamente. Claro que vou fazer mais um aqui. Aqui é muito legal, adoro fazer o treinamento aqui em Caxias. Pronta? Beleza? Vamos enrolar, mas faz de conta que isso não está acontecendo, tá, gente? Aqui na linha. Vou colocar aqui. Tá vendo? Tu tira aqui de trás, né? Com amor. Beleza. Não, isso tá legal. Eu coloco. Pronto. Oi? Beleza? Ok? Não, beleza. Por favor, com licença. Ele baixou? Okay. Alô? Beleza. Alô? Tá funcionando? Ok. Pessoal, para mim poder conversar com a Nani, ser amigo pessoal dela, compartilhar histórias, a Elaine ela vai entrar agora, ela vai nos ensinar como mudar a nossa frequência. Só que ela ensina muito mais do que isso, na minha opinião. Ela ensina a ser um exemplo de mulher. Ela se ensina a ser um exemplo de mãe. Eu, às vezes, observo ela e eu fico com vergonha de mim mesmo. Porque eu não tenho 3 filhos para criar sozinha. Eu não tenho empregados ou funcionários para pagar todos os meses. Eu não tenho metade, 10% das cargas que essa mulher tem para carregar. E, no entanto, ela faz 10 vezes mais do que eu faço. Isso é incrível. Eu gostaria que vocês aplaudissem essa mulher. Ai, sim. Quando tu pode falar e eu vou conectar no computador, tá? Usem, ó.